Hoje, no plenário aqui do STF, alguns ministros comentaram a mega operação que deixou ali inúmeros mortos. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, classificou essa operação do Rio de Janeiro, Tiago, como lamentável. A gente separou esse trecho e a gente vai mostrar agora. Vivemos situações de graves ações policiais que causam danos às pessoas ou mesmo a morte de várias pessoas, como acabamos de ver nesse lamentável episódio do Rio de Janeiro. De modo que me parece que devemos todos estar atentos à criação de uma jurisprudência que, como falou o ministro Flávio Dino, reconheça a necessidade eventual de ações policiais, mas que, ao mesmo tempo, não comporte abusos, muito menos violação dos direitos fundamentais. Essa declaração foi feita, Tiago, porque os ministros estavam julgando hoje um recurso sobre os danos causados pela força estatal em manifestações públicas. O ministro Flávio Dino também recordou a mega operação do Rio e disse o seguinte, que não é questão de impedir a ação da polícia, mas também não se pode legitimar o vale tudo, nas palavras do ministro, com corpos estendidos e jogados no meio da mata, jogados no chão, disse o ministro Flávio Dino. Só lembrando, Tiago, que o despacho do ministro Alexandre de Moraes diz respeito a uma representação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que protocolou essa questão aqui no STF ontem mesmo, depois da operação. Tiago, é com você. Essas reações dos ministros falando sobre essa operação no Rio. Janaína Camelo com o Judiciário até daqui a pouquinho. Deixa eu perguntar para o Cristiano Vilela. Ô Vilela, essa discussão sobre a DPF das favelas causou já muita polêmica e, para variar, foi politizada também essa discussão. Mas eu queria perguntar para você, além disso, qual deve ser efetivamente o posicionamento do Judiciário nesse caso? Porque muita gente tem a visão de que o Judiciário atrapalharia ou não teria a condição de também ajudar nesse debate sobre a superação dessa crise. Olha, Thiago, eu vejo que esse imbróglio é um imbróglio que acabou fazendo parte da própria discussão interna dos ministros durante a análise da ADPF. Até porque existia ali um posicionamento de antemão liderado pelo ministro Fachin na linha de que caberia uma série de restrições à atuação das forças policiais nas comunidades. E esse posicionamento, ele teve uma visão diametralmente oposta, capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes. E, nesse sentido, se construiu uma divergência no âmbito do STF que não foi capaz de chegar a uma solução. E, nesse sentido, eu vejo que o texto final que foi tomado, ele vai muito mais na linha de estabelecer determinados critérios operacionais, determinadas considerações, um checklist a ser seguido pelas autoridades policiais quando for realizar esse tipo de procedimento, do que necessariamente estabelecer de uma forma normativa, de uma forma rígida, um código de conduta que deva ser seguido. É importante, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, de uma forma geral, na linha do que foi defendido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele tenha a clara compreensão da importância das forças ostensivas, especialmente da Polícia Militar, porque as questões de segurança pública não dá para ser romantizado. A gente tem que tratar o problema da segurança pública com a gravidade que ele tem, especialmente quando se trata de um crime cada vez mais organizado em todo o país. Imaginar, não é, Dora, qual pode ser a resposta do Rio de Janeiro à justiça nesse caso? Olha, vai precisar responder. Prestação de contas é sempre bom, mas eu ouvi muita gente da área, especialistas, dizendo que essa é uma questão operacional. Isso começou lá na pandemia, fazia algum sentido. Mas não cabe ao judiciário estar entrando em questões operacionais de procedimentos das polícias. Esse tipo de prestação de contas, esse tipo de controle, cabe, a meu juízo,
ao Ministério Público local. O Ministério Público é defensor da sociedade, então cabe todo esse tipo de cobrança. Então, acho deslocado essa coisa no STF, agora mais deslocado ainda é o que eu já estou, é o falatório, né? Agora, acontece o negócio, aí todo mundo se sente na obrigação de fazer um pronunciamento. Ministros do Supremo incluídos. O que contribui? Quer dizer, é claro que isso não prejudica em nada, mas é aquela coisa, as pessoas querem ser protagonistas, todo mundo quer dar opinião sobre tudo, todo mundo quer ser comentarista. Gente, não nos tire a função, pelo amor de Deus. Então, qualquer coisa que acontece, tem que ser um pronunciamento e realmente o país, a questão da segurança pública, vive perfeitamente sem determinados pronunciamentos, por mais adequados que sejam. Não tem nada de inadequado na fala dos ministros, mas é que parece uma coisa realmente de validade, sempre compelidos a comentar sobre tudo, quando isso é desnecessário, e acho na função de ministro do Supremo absolutamente desnecessário, mas como a gente sempre diz aqui, são os tempos novos.